Durante 43 anos da minha vida, eu vivi debaixo de uma maldição. Eu fui oferecida aos encostos. Aos meus 30 anos, eu me casei, achando que eu ia ser feliz. E como todo mundo casa, quer ter filhos. E eu descobri que eu não poderia ter filho. Eu saí muito triste. E a primeira casa de loja de artigos religioso, e comprei uma imagem, levei para casa. E ali eu pedi para ele que me desse um filho. E que esse filho não seria meu, mas sim deles. Eu consegui. Tive depressão pós-parto e tentei por várias vezes matar o meu filho, o meu bebê. Só que eu saí do centro e comecei a fazer os trabalhos, atender as pessoas dentro da minha casa. E quando eu estava sozinha, o encosto pediu um dos meus filhos para me fazer um pacto de sangue. E nesse momento eu falei que eu não iria dar o meu filho. Eu comecei a pensar só em morte, matar eles. Nesse dia eu ouvi uma voz. Por que você não acaba com a tua vida? Acaba com esse tormento. Mata essas crianças e se mata. Eu fico imaginando aqui, senhor, senhora, quantas Andréias assistem esse programa. Pessoas que só sabem o que é penar. Só sabem o que é sofrer. É aquela velha história, né? Quando não pode piorar, ainda piora. Olha como se desencadeou a vida dela. Olha o que é falta de iluminação espiritual, de entendimento. Falta de conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é luz. Daqui a pouco você vai... Nós mostramos o quanto ela perdeu, sofreu, gemeu e desceu. Daqui a pouco você vai ver como é que ela é resgatada. Como Deus envia anjos. Tem muita gente que nem crê mais em anjo, né? Mas o céu trabalha com anjo. E você vai ver como Deus envia anjos para cuidar daquele que é sincero. Não é aquele que é evangélico, não. Infelizmente, foi-se o tempo que ser evangélico era uma referência de bons costumes e um padrão moral elevado. Infelizmente, isso passou para a maioria, né? Mas Deus olha para aquele que é sincero. Aquela pessoa, sabe, que não aguenta mais e tudo que ela procura é uma chance para se livrar dessa limitação. Porque maldição é uma limitação, sabe? A pessoa não consegue romper aquilo ali, ela fica debaixo daquilo ali. Ela tenta, mas... E a escuridão que a pessoa fica é tão medonha, tão grande, que ela vai tropeçando e errando ainda mais. Tropeçando e errando ainda mais. Mas a vida da Andréia Paula mudou, a sua vida vai mudar, porque é o que está escrito aqui na palavra. Graças a Deus que nós temos a palavra. Ah lá, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo. Ah lá. O Senhor é o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei, olha só, invocarei o nome do Senhor, digno de louvor. E diz aqui, ó, e ficarei, deixa eu botar bem direitinho aqui, ó, e ficarei livre dos meus inimigos. Meu amigo, é assim que a gente começa com toda a força essa nossa sexta-feira. Mostra aí a nossa central de atendimento, pastor Tiago Valente. Não se mate, não dê ouvidos a essa voz que quer
destruir você, conta conosco. Daqui a pouco uma oração especial em seu favor. Que agora você acompanha o Daniel Cerqueira falando sobre o dia de hoje, esse trabalho todo especial. Vamos lá. Olá, Bispo de Éter, Deus abençoe o senhor e todo o povo querido. E muita luz para a senhora, minha amiga, meu amigo, que assiste essa programação. Eu quero colocar para você agora um testemunho de uma amiga chamada Nívia. Olha como é que a maldição, ela traz uma destruição na vida dessa jovem. Acompanhe, por favor. Meu nome é Lívia, sou de João Paulo II. E a minha maldição foi que lá no passado minha mãe jogou uma praga em mim, dizendo que eu não ia dar certo com ninguém e que eu ia ser uma prostituta lá no futuro. E foi dito e feito, eu acabei me envolvendo com muitos rapazes e recebi um convite para me ser stripper em uma casa com vários homens, eles iam pagar bem. E eu fui nessa casa, era um ambiente muito pesado, eu me senti tão mal que eu fui embora. Então, essa foi a maldição para mim. Eu nunca parei um relacionamento, sempre buscava mais e mais, sempre terminava em um relacionamento, já estava em outro, em questão de dias, terminava em um dia, no outro dia já estava com outro rapaz. Então, essa foi a maldição. Muito bem, tá aí, você viu? Olha só, a mãe dela jogou uma praga, uma maldição, dizendo o seguinte: olha, minha filha, você não vai ser feliz com ninguém na vida amorosa. Você vai virar uma prostituta. O que a mãe falou para a filha, isso aconteceu. A maldição destruiu a vida da filha dela. Mas através da fé e o poder de Deus, essa maldição foi quebrada. Portanto, você é o nosso convidado especial, está conosco nessa sexta-feira da grande quebra da maldição. 7h da noite, a reunião especial. A quebra da maldição com o duelo dos deuses. Tá certo? É com o senhor, Bispo de Éter. Olha, você vê como maldição realmente pega, mas também como pode ser quebrada. Como nós falamos, poderoso é Deus, libertador para quebrar as suas cadeias, e cadeias pesadas, né? Tem maldição que parece aquelas correntes de embarcação, né? Aquelas cordas grossas de navios mesmo, que prendem a pessoa numa vida infeliz, pobre, miserável, desgostosa. Mas essas cadeias, essas cordas são arrebentadas pelo poder do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é luz. Olha só uma mensagem que nós recebemos. Uma senhora que fala, ela mesma se amaldiçoa. Olha que interessante, põe na tela. Ela diz, sempre falo que sou feia. Olha só. E sempre disse que ia envelhecer sozinha. Resultado, estou com 43 e sozinha. Deixa aí na tela. Você tem essa opinião baixa acerca de si mesma. Você tem essa opinião baixa acerca de si. Você mesmo diz, né? A tua boca pronuncia, minha vida é isso, vai ser assim, não aguento mais, que porcaria de vida. E está sendo como você tem predito. Quer dizer, você está se amaldiçoando. Pode voltar para mim. Essa outra mãe amaldiçoava, né, que nós colocamos aí com o Daniel. E ela agora, ela mesma, olha, realmente o que eu falei acerca de mim se cumpre. E também o contrário não funciona não. Se você disser assim, eu sou isso, aquela pessoa altruísta, né? Não, porque eu vou conseguir, porque eu, positivista. A maldição se cumpre, o altruísmo só com Deus. Só o positivismo é só na fé mesmo, se você depender de Deus. Porque sem Deus, o diabo tem autoridade para tornar a sua vida maldita. Você é afastado de Deus, as coisas que você fala se cumprem contra você. E não adianta positivismo, altruísmo sem Deus. Você não consegue. Sem Deus você vai estar sempre naufragando, sempre voltando a estaca zero ou abaixo de zero. Mas com Deus você quebra e muda qualquer
situação. Pode ter certeza disso. Agora, eu vou mostrar para o senhor, para a senhora, o poder de Deus. Mas, você vai acompanhar pessoas que chegaram até nós nesse último domingo. Pessoas doentes, pessoas enfermas, não só aqui na catedral, em várias igrejas universal do Reino de Deus. E o poder de Deus honra. Quando você se dirige a buscar a Deus, qualquer situação muda. Toca aí. Eu vim pra cá na quinta-feira, aí fui pra sexta-feira aqui atrás. Aí na reunião do meio-dia. Isso, aí eu senti Deus pegar a gota do milagre, né, do Senhor, porque ele não conseguia sair do respirador. Ele não conseguia sair do respirador e ele estava 3 dias na observação. Pelo que eu vi, porque eles não queriam me falar, mas pelo que eu vi, ele estava a qualquer momento para dar outros procedimentos, né? Aí eu falei, Senhor, eu vou para tudo ou nada com o Senhor. Eu vou para a gota do milagre, porque eu já vi meu testemunho, né? E eu sou testemunho também daqui, né? Que Deus me curou, se eu me curou, você vai curar meu neto. E aí? Aí eu falei assim para Deus, eu não aceito essa enfermidade no meu neto. Olha só, já está em casa o menininho, sorrindo, comendo. Ontem ele estava até no carrinho dele. O pai dele mandou uma foto para mim. Ele entrou lá dentro do guarda-roupa da mãe dele porque ele não conseguia nem respirar. Já tá bem mesmo. O que aconteceu, Adriano? Estava com depressão, já vim 1 mês de depressão aqui, né? Lutando aí pela água, tô vindo. E hoje eu tive a graça de ser abençoado, de ser curado, graças a Deus. Você sentiu a cura mesmo? A cura hoje, agora, no corredor, estava passando mal ali. E quais eram os sintomas, assim, pra gente? Dor na coluna, pensamento variado, não conseguia Confusão fixar no trabalho, mental, né? confusão mental. E o coração disparando toda, era arritmia, né? Cardíaca. E graças a Deus, o Senhor me deu agora, nesse momento, graças a Deus. 3 meses aí, lutando. 3 meses? 3 meses, dor de coluna. 3 meses enfrentando dor de coluna. Dobra a coluna aí agora, Adriano. Dobra aí. Ah lá, dobrando lá. Digam graças a Deus. Bem Graças forte para Jesus mesmo. Como é que é o nome da senhora? Meu nome é Lúcia. Essa alegria aí, o que é essa alegria aí? Que eu vim aqui sexta-feira retrasada. A minha irmã estava na UTI lá. Tava nas últimas. Estava lá deprimindo na UTI, com problema sério no coração. A Sulamita. Como é que é o nome dela? Sulamita. Sulamita. Aí o senhor disse, vem cá. Falei com o senhor. Aí o senhor disse, vem Eu cá. lembro. Aí botou a minha mão aqui no altar. E chamou pelo nome dela. Sulamita! E ela saiu de lá da UTI. Poxa, legal. Não, fiquei muito mesmo? alegre. Agora já tá inteira, Já. só falta os examezinhos para Isso, liberar pra lá. liberar. Tá na... Mas já não tem risco de Não, morte. tá na enfermaria. Ah, E eu agradeço a Deus. a Jesus o Senhor, ó, para você ver que Jesus Cristo É o Senhor. é o Senhor. Ela vai contar o testemunho da irmã dela, que teve uma depressão pós-parto. Por favor. Logo que ela teve neném, a gente achou que ia ser normal a situação dela, né? Mas ficou numa situação tão difícil, agravou tão a situação da depressão dela, que todo dia ela pensava na morte. Só chorava. Todo dia era uma crise, todo dia a gente tinha que fazer alguma coisa para ver se a gente intertia ou controlava ela, ou dava um jeito para passear com ela, para ver se ela tirava aqueles pensamentos da cabeça. E a gente não entendia que, do nada, ela inventava uma coisa, inventava uma doença, inventava um mal, passava mal. E eu dizia para ela, mano, isso não é normal. E aí eu estava aqui na igreja, já tinha vindo com ela de uma crise que ela tinha dado lá em casa, que inclusive esse dia ela estava pensando mesmo em se matar. E eu vou fazer esse tratamento por ela, porque não adianta conversar, tem coisas que não adianta conversar, não adianta falar. E eu bebi água pensando nela, e eu esqueci. Acho que menos de uma semana ela começou a ter resultados de melhoras muito grandes, porque ela já estava até rejeitando o filho dela, não queria mais dar mama para a criança. Isso estava gravando os seios dela, porque ela não estava produzindo mais leite, né? Ela não estava dormindo, e a criança também não dormia, chorava ela, chorava a criança, e a gente não sabia o que fazer. O ponto dela estava inflamando também, tudo isso com a consequência da depressão que ela estava tendo, porque no outro parto também que ela teve da mais velha, ela teve quase os mesmos sintomas, só que esse veio bem mais forte. E aí, quando eu estava aqui na semana seguinte, eu lembrei que ela não estava mais tendo crise. Ela já estava até tranquila demais. Conclusão, hoje ela está numa vida, o filho dela vai fazer 8 meses, ela está numa vida muito tranquila. Não é mais a mesma pessoa, nem de perto, nem de longe. Acabou a depressão. Acabou. Qual que é o nome da senhora? Jeane. O que aconteceu através da fé e fazendo uso das águas dos maiores milagres? O meu filho foi curado. O Senhor Jesus ressuscitou ele através desse propósito da água.
porque ele nasceu antes do tempo, 7 meses, mas aí ele ficou bom, saiu da UTI por causa da prematuridade dele, mas quando ele chegou no ganho de peso, que ele já estava para vir para casa, ele pegou uma bactéria muito séria e aí ficou muito grave, deu sepsemia no corpo dele e ele teve que ser transferido para a UTI. O médico não conseguiu fazer ele voltar. Então ele ficou meia hora... 30 minutos. 30 minutos. Praticamente dado como morto. Dado como morto. Eles estavam atrás de mim justamente para comunicar sobre o óbito dele. Eu tomava água e passava na mão, e quando eu entrava, eu abria, que eu tinha acesso a abrir a incubadora dele, eu botava em cima dele. Se o senhor só está nesse propósito, então meu filho vai ser curado. Eu cria nisso. E aí Deus fez a obra, né? E, na verdade, elas me falavam que se ele tivesse voltado, ele não teria condição de viver, porque pelo fato dele ter ficado meia hora morto, né? Ele ficou sem oxigenação no cérebro. Então, ele ia voltar com sequela e talvez ele voltaria e colocaria muito sangue pela boca e pelo nariz e não conseguiria voltar. Depois que fizeram todos os exames nele, porque como fizeram muita massagem cardíaca nele para ele voltar, e ele era muito pequenininho, ele não quebrou um osso. Nada. Nada. Está curado. Curado. Livre. Sem sequela. Sem nada. Sem nada. Socorro. Dona Socorro, conte-nos, por favor, qual o problema que a senhora chegou na igreja? Passei 1 ano com o pé todo em cantadura porque estava podre os meus pés. Os médicos iam arrancar meus dedos todinhos. E os médicos disseram que a senhora ia ter que amputar. Ia amputar todos os dedos. E a senhora vinha participar os domingos, trazia a sua garrafa com água? E a minha garrafa, tomava e botava em cima. Aquilo que os médicos disseram que não tinha solução, a senhora, através da fé, fazendo o tratamento da água dos maiores milagres, foi curada. Foi curada, em nome de Jesus, estou curada dos meus pés. Qual o nome da senhora? Sônia. O que aconteceu, dona Sônia, através da fé? Então, pastor, foi com a minha cunhada que mora no Rio de Janeiro. Ela teve uma trombose que ela ficou hospitalizada há vários dias. E o que eu fazia? Eu molhava as minhas pernas e orava toda manhã usando a água. E o que acontece? Os médicos, o que eles faziam? Todos os dias eles iam lá de manhã e mediam para ver quantos milímetros tinha aumentado o inchaço. E eu fiquei assim, quando ela me mandou, meu irmão falou, olha, o médico deu acho que uns 15 dias para ela ficar hospitalizada, e ela saiu questão de 8 dias. E não tem sequela nenhuma. Meu nome é Patrícia, eu moro aqui no Rio de Janeiro. A minha cunhada Sônia fez uma campanha com a Água do Milagre, né? Porque eu tive uma trombose ano passado. Eu fui diagnosticada com uma trombose aguda, profunda e extensa. E com a graça de Deus, intermédio de orações da minha irmã, que é a minha cunhada, orando por mim, graças a Deus, eu recebi um milagre. E hoje em dia eu não tenho mais nada, minha perna, graças a Deus, não está mais inchada, não sinto mais dores. E eu tenho certeza que eu já fui curada. Esse é o Deus que ressuscita até os mortos, como nós colocamos ontem aqui, né? Aquela criança que ressuscitou depois de 30 minutos. E aí a Sulamita, graças a Deus, a fé da irmã está aí de volta, curada. Meu amigo, e você viu também aquela senhora, né, com o netinho dela, estava no respiradouro, em 8 dias ela buscando sem parar. Hoje o netinho está bem, está rindo, está feliz. Deus pode mudar também. Domingo agora é o domingo da decisão. Decida sair dessa situação, decida sair dessa vida doente, decida sair dessa vida desgostosa, como você vai acompanhar que a Andréia fez. Me dê nomes, Tiago. Bispo Rita Maria, do bairro de Tarumã, ela está com uma maldição em sua vida sentimental, e isso dura muitos anos, e ela não aceita mais, e nesta sexta-feira de libertação ela estará às 7 horas da noite. Temos também aqui o Pedro, do bairro Nova Cidade, ele tem uma maldição em sua saúde, bispo, e também ele está com depressão, e ele não aguenta mais
E ele tomou uma decisão de estar nesta sexta-feira na sessão do descarrego. A Ana Lúcia do bairro, bispo, Alvorada 1, tomou uma decisão de buscar o Espírito Santo. Estará neste domingo das primícias às 9h30 da manhã. Obrigado. E agora veja como terminou a história da Andréia. Claro que não terminou ainda, mas como ela quebrou as cadeias da maldição. E eu peguei, não sei de onde apareceu, um saquinho de veneno. E eu fiz um preparado para mim e para as crianças. Nesse momento, eu também não sei o que aconteceu. Eu vi uma programação na televisão de um homem. E ele apontou o dedo para mim e falou: você aí, que está do outro lado, pensando em se matar, pensando que não tem solução, tem sim. Ali me encheu de paz, de força naquele momento. E eu quero ir naquele lugar, mas eu não sei aonde é. Outro dia apareceu um homem na minha casa e eu falando da minha vida para ele, eu falei que eu precisava de uma ajuda. E ele falou: eu sei aonde eu posso te levar. Eu conheço um lugar. Eu falei: então eu quero ir nesse lugar. Isso foi na quinta, na sexta ele me levou, na quebra da maldição. Eu já comecei a amar meus filhos de uma forma diferente, porque meus filhos tinham muito medo de mim, eles não chegavam perto de mim. Foi ali então que eu comecei a falar com Deus. Eu não sabia orar, eu falei: Deus, eu não sei orar, mas eu vou falar da minha maneira. Quando foi num outro dia, eu me senti tão em paz na minha casa. Deus me agraciou com o Espírito Santo na minha casa, no meu quarto. Ali eu pude sentir o que significava paz, o que sentiria amor, coisa que eu nunca tinha sentido. Ele supriu todas as minhas necessidades, o ódio que eu tinha dos meus filhos, que eu tentava matar, virou em amor. Sou feliz no meu casamento. O Espírito Santo, ele veio para me ajudar. Ele veio para trazer o que eu necessitava, o que eu estava precisando. Hoje eu tenho paz, eu posso pôr minha cabeça no travesseiro e dormir. Eu encontrei a solução no fim do meu sofrimento no altar de Deus. Ali acabou todos os meus sofrimentos. Quando eu depositei todas as minhas dores, todas as minhas raivas e ódio, eu depositei ali dentro em troca do Espírito Santo. Parece até que estamos falando de duas Andréias, né? A primeira é aquela ali, o Ebal, né? Um deserto. E já do lado começa a área do Gerezim. Olha lá, toda verdinha. Olha lá. Aí tem habitação, né? Aí o povo também quer morar, né? É ou não é? Mas essa região é uma do lado da outra. Né? O Ebal fica ao norte do Gerezim e é o monte da maldição. Quer dizer, como pode, né, o mesmo céu, o mesmo solo, a mesma área, a mesma geografia, como pode uma terra ficar assim e a outra verde, reverdece, e isso há milhares de anos já. Deus, a Andréia estava aqui, ó, peraí, a Andréia estava no Ebal, e agora no Gerezim. Quer dizer, uma sem Jesus, sem luz, sem Deus, e agora com Jesus, lá no Gerezim, com Jesus. E Jesus, ela fala, e Ele me deu o Espírito Santo. Olha a diferença de quem busca a Deus. E você vai aceitar ficar na mesma? Você vai aceitar essas maldições, sejam proferidas, familiares, hereditárias, até que você mesmo fica dizendo acerca de você? Nós estamos na maior campanha de quebra de maldição que já houve na Universal. Qual a sua maldição? Se você se voltar para Deus como ela fez, as suas maldições serão quebradas. E todos os dias nós estamos orando e determinando e ensinando como quebrar as maldições, inclusive nesta sexta-feira. Nós vamos colocar toda a nossa força para você ter uma nova história. Hoje é o meio-dia às 19 horas. Conte conosco em todos os horários, em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Pode ter certeza, você vê que ela procurava uma igreja e não sabia
aonde ir. Mas Deus colocou um anjo ali, um anjo para mostrar o lugar para ela. Ô, meu amigo, é hora de mudar a sua história, vamos orar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá? Meu Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, tantas pessoas debaixo de uma maldição, como nós dissemos e como foi o caso da Andréia, parece que aquilo nunca vai mudar, aquele sofrimento. A impressão é que a pessoa debaixo de maldição está numa queda livre. Uma queda livre de depressão, angústia, sofrimento, perdas, lágrimas. Tem gente que só o que ela conhece é isso. Mas nós anunciamos que o Senhor é libertador. Coloque a mão aí nessa tela, meu amigo, minha amiga. Nesta palavra, coloque a mão aí agora e peça ajuda. Assim como aquele pastor apareceu no caminho da Andréia falando, tem jeito. Assim como no outro dia alguém encaminhou ela ao Senhor que ela nem sabia. Eu preguei para você, eu anunciei que Jesus Cristo é o Senhor. Esteja você num presídio, num hospital, sozinha, sozinho, abandonado, no pior momento da sua vida, clame aí agora. Fala para Jesus, seja o que me liberta. Foi o que ela falou. Ela disse, meu Deus, eu não sei orar. Me ajuda. Se você agora está orando aí, o Espírito de Deus toca. Ele cura a sua alma agora. Ele cura a sua depressão. Ele liberta você. Ele alivia, Ele acalma, Ele dá luz, Ele abre o teu entendimento, Ele te desperta para você buscá-lo. Hoje mesmo, nessa sexta-feira, e a sua vida ela muda, a sua situação ela muda. Oh, meu Pai, ser agora o que ela precisa ser, o que Ele precisa. Em nome de Jesus, quando ela tomar essa água, meu Pai, o teu poder domina. O teu poder domina a vida dele e dela. Em nome de Jesus é o que nós cremos. Graças a Deus. Pode beber cheia de fé, cheio de fé desta água, meu amigo. Vamos lá. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Graças a Deus. Olha, que o Espírito Santo domine a sua vida. Quando Deus domina, tudo muda. Foi o que aconteceu comigo. Eu deixei que Ele dominasse. E quando Ele domina, você sabe o que é paz. Mas veja, essas pessoas que você assistiu curada até daquela maldição, como foi o caso da Andréia. Olha só que situação, como foi o caso daquela outra senhora, que a mãe mesmo rogou a praga nela. Toda maldição cai por terra quando você coloca Deus em primeiro. Olha só o que diz esse texto aí, coloca o texto para mim, quando Deus fala, eu sou o primeiro. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Eu mesmo. Volta para mim aqui. Meu amigo, Deus é Deus. Decida buscá-lo, decida colocá-lo em primeiro, decida servi-lo, deixa Ele dominar, meu amigo. E você vai experimentar o que é vida. Você vai experimentar o que é verdadeira paz e mudança de vida. Neste domingo, consagração dos segundos. Como assim segundos? São os que colocaram Ele em primeiro. Nós vamos estar apresentando a vida deles. Os que decidirem mudar a sua história. Ter uma história feliz, meu amigo, minha amiga. Você vai conhecer o reino de Deus quando Ele domina. Eu vou aguardar você nesta sexta-feira, 19 horas. Eu vou te aguardar neste domingo especial. 9h30 da manhã nós vamos estar juntos. 9 horas atendendo você. 9 horas eu vou para a porta. Mostra aí. Dou uma palavra e em seguida
Os pastores vão colocar água e eu vou ficar ali atendendo antes e depois da reunião. Tá bom? Forte abraço para todos vocês. Deus abençoe a todos vocês e até nosso próximo encontro.